Vou fechar aqui, Juliana. Bom, hoje nós vamos continuar no. Primeiro que parabenizar a Thaís pelo aniversário, né? Ela é aniversário, está fazendo aniversário hoje, porque já recebeu Verdade. Parabéns parabéns aí. inteiro agora no nosso grupo aqui. Parabéns, tá? Eu Parabéns! acabei esquecendo de Parabéns, colocar Thaís. nesse grupo. Eu coloquei parabéns para ela, Deus abençoe. mas eu acabei esquecendo de colocar no grupo do estoicismo. Quer ver? Mas a Lorena Ah, Lembrei. viu cada mensagem que Coloquei vocês nos grupos que ela mandaram. não Ele mandou está para aqui, mim. né? E coloquei no estoicismo. Vou botar aqui, Muito estoicismo. obrigada. hum, Esse é o aniversário mais completo da Thaís, né? Que agora ela está acompanhada da Jade, né? Primeiro aniversário que ela passa junto com a Jade. verdade. Lindas. Só mesmo. Bom, pessoal, vamos lá então. Nós vamos continuar no item 1 do livro terceiro, que fala da, da despedida, né? Da- do desperdício da vida, né? E a gente ficou nesse item. Então, apesar de ser o item 1, ficou para trás ainda uma parte do item 1. Essa parte trata da contemplação. Então, Marco Aurélio diz assim: o poder da contemplação para adquirir o conhecimento divino. Então, o poder da contemplação para adquirir o conhecimento do divino e do ser humano. Então, esse é o grande poder da contemplação. E aí ele fala que o grande, para ele, quando começa a caducar a transpiração, a nutrição, a imaginação e o apetite, mas o potencial de se aproveitar em si mesmo, preencher a medida do nosso dever. Então, ele vai dizer que quando a gente começa a perder alguns elementos da vida humana, mas se a gente mantém o poder da contemplação, a gente se mantém vivo. Então, o que demonstra que estamos perto da morte? É a compreensão das coisas e a compreensão da vida cessam primeiro. Então, quando nós perdemos a compreensão das coisas e da vida, nós já estamos morrendo. É a, é a morte. Para o filósofo, é fundamental manter a contemplação, manter o raciocínio, manter o conhecimento, a lógica da vida, se manter ativo, se manter vivo. A vivacidade do ponto de vista do raciocínio, da apreensão das coisas, enfim, da cabeça, é o fundamental. Quando começamos a perder isso, já estamos morrendo. Na verdade, quando perdemos, já morremos. Eu tenho um raciocínio bem, eu diria, exigente com relação a esse assunto. Já conversei sobre isso com a Jailza, e a Jailza lida melhor que eu. Para mim, a lucidez é essencial. É essencial. Se eu começo a caducar, como Marco Aurélio fala, eu já não desejo mais viver. Eu já não desejo mais viver. Então, como aconteceu com a minha mãe, por exemplo, que os médicos vieram perguntar o que a gente achava no caso de uma parada, e o que eu já combinei com a Jailza, em caso de uma parada cardiorrespiratória,
E o médico perguntar, ressuscita ou não, porque quando a idade avança, eles já não fazem com tanta intensidade a ressuscitação como fazem com um jovem. Eu já tenho 61 anos, então já não sou mais um jovem. Daqui a 10 anos terei 70. Daqui a 20 anos terei 80. Então, com 80 anos, dificilmente eles ressuscitam. E aí, quando forem perguntar, Jairus vai falar a seguinte pergunta para ele: ele consegue recuperar a lucidez ou ele vai ficar vegetando? Não, a lucidez eu não garanto, não, então não ressuscita, não, deixa ele embora. Simples assim. A Jailson, ela é mais resignada. Não, Luiz, mas tem um aprendizado para o espírito, enquanto ele se mantém ali na cama, sem entender muito o que está acontecendo. Mas eu não quero passar por esse aprendizado, não. Prefiro fazer isso em outro momento. Se eu puder escolher, é claro, né? Se eu puder escolher. O Papa Francisco celebrou a missa de véspera da morte dele. Divaldo Franco fez palestras acho que até uns 5 dias antes. E aquelas palestras sem ler nada, tudo de memória. Minha avó, minha avó paterna, a paterna eu não lembro que era muito novo ainda, né? Era jovenzinho. Mas a minha avó materna, eu me lembro de uma mulher que chega com a criança no funeral dela e falou assim: ontem ela aplicou passe no meu filho de 10 anos. Ontem, 24 horas antes. E minha avó faleceu com 93 anos. Então, o Marco Aurélio faz essa reflexão da questão da pessoa caducar, da pessoa perder a lucidez. E aí, porque ele vai dizer, é, aqui, a compreensão das coisas e a compreensão da vida cessa antes da própria vida. Então, há uma lógica que a compreensão vai cessar antes, até que a pessoa. Dificilmente a pessoa vai desencarnar totalmente lúcida, né? Mas ela, pelo menos se isso durar algumas horas, ou quiçá alguns poucos dias, tudo bem. Agora é ruim quando passa de meses, anos, né? Então, essa contemplação, o poder da contemplação para adquirir conhecimento do divino, ou seja, da vida, de Deus, do ser humano, é um poder sensacional. Então, manter esse poder é, é o que a gente pode se esforçar, embora o próprio Marco Aurélio fala que isso é muito incerto quando o ser humano vive muito. Então, vocês notem que eu criei uma equação complicada, porque ele diz que quando o ser humano vive muito, ele tende a perder, talvez em pouca quantidade. E eu me refiro a perder tudo. Eu gostaria de viver muito, quero viver muito, mas não quero perder esse poder. Então é muita exigência, né? É como se falasse, qual que você quer? Você quer viver muito ou você quer viver lúcido? Se perguntava, não, eu quero viver lúcido. Não precisa ser muito. Mas se puder ser muito e lúcido, melhor. Não é isso, pessoal? Vamos conversar? Acho que não tem coisa melhor do que você chegar a uma idade com saúde, né? Porque eu vejo a minha mãe, vai fazer 90 anos agora, dia 10. Está lá na sala abordando e ela diz assim: eu quero viver até o dia que eu puder fazer o que eu estou fazendo hoje. Não quero. Eu peço, ela pede, né? Ela sempre fala.
E não, quando também eu me internar, não fica pedindo para eu ficar aqui sofrendo, não. Pede para eu ir o mais rápido possível. E aí eu acho que é muito sábio isso, né? A gente saber pedir isso, né? Porque a gente vai ficar só dando trabalho, né? E assim, e para que a gente ficar aqui sofrendo assim, né? Eu acho que não há necessidade, né? A gente tem que viver aqui lúcido, igual você falou. Eu também quero viver 100 anos, mas quero viver com a minha lucidez, com a minha mente sadia, né? Porque a gente é uma pessoa sadia, ela vive muito melhor, né? Sem ficar dependendo, né, das pessoas de para fazer as coisas pra gente, né? Aí, como eu, assim, eu não tenho marido, não tenho filho, aí é eu e minha mãe. Então, assim, a gente sempre pede, as duas sempre falam isso, né? É muito engraçado a nossa conversa sobre a velhice, né? Você vê, ela, 90 anos, ela fala, e ela tá lúcida, gente, é uma pessoa muito sadia, nossa, é uma coisa mais linda, assim, de se ver lá bordando, borda até tarde, então, assim, tá ocupando a mente para não ficar com a mente vazia. Ela sempre fala, mente vazia não é bom, vamos ocupar ela para a gente poder ter poder viver melhor. Sempre ela fala isso, né? E eu acho que é bem isso, né? A gente tem que ter lucidez para viver, porque senão a gente morre por dentro, né? É um pouco disso. É isso aí. Eu acho que um ponto que isso ajuda é quando a gente começa a cuidar da alimentação, atividade física, mais Uhum. cedo, né? Uhum. Porque não existe milagre. Você quer ter lucidez, você tem que cuidar da cabeça. Por exemplo, aqui nós estamos cuidando da nossa cabeça. Sim. Você quer ter mobilidade, tem que cuidar do corpo. Adriana Ribeiro, psicanalista, ela diz assim: eu quero viver 100 anos sem andador e sem fralda. Ela usa esse termo assim, Fralda. né? Para poder falar que ela quer viver com qualidade, né? Lisete, E, Boa noite. Desculpem, cheguei um pouco atrasada. Hum, é muito complexo, porque as pessoas, mas eu não quero sofrer. Agora fica ali a vestar e não sei o quê. E nós vemos exemplos desses todos os dias, quase, não é? Como é que, como é que podemos, vamos dizer assim, avaliar alguém? Foi um caso que eu acompanhei, porque era uma pessoa, fomos colegas de escola, colegas de trabalho. A idade é a diferença de um ano, pai, coisa que vale. Numa altura em que já estava reformado, era uma pessoa, aquilo que nós dizemos aqui, vendia saúde, não é? Depois de se ter reformado, trabalhou como voluntário nos bombeiros. A determinada altura, com 65 anos, mais ou menos, num espaço de 10 minutos, teve 3 AVCs. Não deu tempo sequer a que o pronto-socorro tivesse alguma intervenção que pudesse minimizar alguma coisa. Não, aquilo foi tudo extremamente rápido. Foi tão rápido que ele ficou em coma, profundo, profundo, não reagia a nenhum estímulo, fosse ele de que natureza fosse, durante 8 anos. 8 anos. No entanto, o coração trabalhava sem ser auxiliado, respirava sem auxílio. No entanto, o corpo estava completamente paralisado. O corpo exterior que a gente via. Os médicos interrogavam-se como é, não sei o quê. A própria família. Ele era alimentado por uma sonda. E eu lembro-me sempre desta frase que um dos filhos com quem eu tinha mais contacto para saber notícias, ele dizia-me que eu, a determinada altura eu disse, eu quero tanto ir ver o teu pai, explica-me lá o caminho para eu ir lá ter. Porque ele estava numa casa de, pronto, apropriada, não era propriamente um lar, mas era uma casa de recuperação, que ele não tinha recuperação. E ele dizia-me assim, não vais ver o meu pai. Recorda-o enquanto vocês trabalharam juntos e estudaram juntos.
porque para isso sermos nós que vamos todos os fins de semana com a sensação que vamos velar o meu pai. Ele estava numa instituição um bocadinho longe aqui da nossa zona, pronto, não era para se chegar ali a toda a hora, não é? E então, mais tarde, ele conseguiram uma vaga para ele aqui também numa instituição parecida, e depois trouxeram-no para aqui. Mas foram 8 anos. Eu muitas vezes eu sabia que pronto, espiritualmente aqui podia dar alguma ajuda e interrogava-me, tal, eu vou velar o meu pai todos os fins de semana. Eu disse, pronto, mas ele tem que estar ali. O que é que vocês querem? Que os médicos lhe provoquem a eutanásia? Porque seria a eutanásia. Porque ele só nos últimos meses, e foram poucos, é que ele precisou de auxílio para o corpo respirar. De resto, teve sempre por conta própria, como se costuma dizer, com análises fantásticas ao sangue, análises ótimas, valores ótimos. Foram 8 anos. Isto eu questionei isto muitas vezes, depois a mulher, que também tínhamos sido colegas, que falávamos sobre isto, que, assim, epá, não, é assim, se a medicina não consegue responder, como é que nós vamos responder? Eventualmente, algum dia, quem sabe? Quando ele veio viver aqui para uma instituição perto de nós, a mulher ia todos os dias ao pé dele. Contava-lhe a história dos filhos, dos netos, da família, tudo. Um que casou, o outro que nasceu, o outro que foi batizado, tudo, tudo. Ela contava, todos os dias ela ia lá e fazia o relatório das últimas 24 horas. E eu dizia-lhe, não te faz impressão, porque ele não reage. A mim fazia-me até um bocadinho de impressão. Acabei por nunca o ir ver. E ela disse, não, eu venho de lá muito tranquila. Porque, pronto, eu conto-lhe a história da nossa família. Porque quando ele teve o AVC, 8 anos antes, nem sequer a filha era casada. A filha, entretanto, casou-se, teve crianças, e ele soube disso tudo porque a mulher contava. E o que eu pergunto, como é que este espírito, quando regressa à pátria espiritual, como é que vai? Que avaliação podemos fazer? Não é fácil. Você fez um recorte muito interessante. Aí, com a sua fala, você abre a janela e expõe o estoicismo. Você expôs o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia materialista. A ideia de divindade estoicista é a ideia da natureza. Então, em si, é materialista. Então, existem essas experiências. E para o espírito, talvez seja um pequeno embaraço. Ele continua vívido, mas o corpo deixa de existir. Então, como o estoicismo é materialista, o estoicismo está dizendo que aquele corpo já morreu. Ele fala do corpo, já morreu. Como disse o filho, olha, melhor você não ir, e nós vamos para o funeral. Que esse filho olhava para o corpo do pai. Já a mãe, já a esposa, ela amava o espírito. Então ela ia encontrar com o amor dela, contar histórias, demonstra um sentimento que vai além da matéria. Então, claro, é uma prova dessa, primeiro que isso é uma prova de exceção, né? O mundo nem teria estrutura. Imagina se todo mundo resolve entrar em coma, né? Um caso de exceção, é uma prova específica. Mas o espírito, a gente entende que ele está mais ou menos livre, que o corpo está imóvel. Sofre embaraço? Sofre, mas pequeno.
Nós, encarnados, ficamos fora do corpo de vez em quando. Não é só durante o sono, mas de vez em quando a gente sai do ar. Agora mesmo, durante o estudo, alguns de nós, enquanto eu estou falando, saiu do ar, volta depois. Então, esse trânsito com o mundo espiritual, ele vai além da morte, não é só na morte. Na morte, ele vai e não volta mais. Mas durante a vida física, num caso de coma desse tipo, ele vai para não voltar mais, ele fica preso por uma linha pequenininha, fininha. E aí, é, acredito que seja muito mais uma prova para a família do que pro espírito. Dá aquele trabalho, é mais para a família, Mas né? aquele espírito também precisava de passar por isto ou não? Claro, claro que precisava. Porque enquanto ele está preso ali, ele não pode pensar nem numa outra encarnação, numa futura reencarnação, né? Ele está ali preso na cordinha. É como se você pudesse andar só até na esquina. É como se tivesse tornozeleira eletrônica, né? Então pode ir até um determinado ponto, porque está preso no corpo. Mas não está preso como nós. Não é como nós. Tem um filme, peraí que eu não lembro o nome dele, tem um filme que mostra isso. Uma moça que fica perturbando os outros, que está no apartamento dela e tal, e depois, no fundo, a gente descobre que ela não morreu, ela está em coma, ela não está morta. E aí é bem interessante o filme, que mostra esse quadro do ser comático, né, em coma. Juliana, Ô, pessoal, boa tarde, boa noite. A minha visão é um pouco parecida com a da Jailza. Então, assim, quando você fala, né, de, das limitações do corpo, e quando a gente já não aceita mais determinadas situações, porque o corpo já não vai responder como eu quero, é, eu já começo a. Eu sei que o estoicismo, assim, ele me bagunça a minha cabeça, porque ele é materialista e a gente vem de um estudo espírita, e eu tento separar, né, para poder ter um raciocínio e um entendimento melhor. Mas não dá para separar da gente esse conhecimento, né, que já faz parte. Então, quando a gente eu sou de formação fonoaudióloga, então trabalhei com muitas pacientes com AVC, com muitas debilidades, muitos assim, tendo que ir na casa, domicílio, para fazer toda essa abordagem que a Lisete estava falando, todas essas manobras, e é difícil. Mas quando você traz essa fala, tanto a Lisete quanto você, Aloysio, de que, não, para mim é importante a sanidade, né? Estar bem presente no meu dia a dia ali, na minha vida. Aí você vem para o contemplamento. E contemplamento são as coisas de Deus, né? Então, assim, se a gente pegar essa parte material, Deus, a natureza, tudo que constitui a criação divina, a gente também é essa criação divina. Então, assim, se Deus me colocou nessa posição, com essas limitações, foi por algum motivo. Então, assim, por algum motivo, para que eu passasse por isso, por essas provas, e por algum motivo que a família ao meu entorno também precisasse passar. Então, eu não posso ceifar uma coisa ou antecipar algo que ainda preciso estar sendo que nem uma plantinha. Então, eu preciso cuidar dela, mas se ela morrer na minha mão porque eu não tive jeito, mas não foi a minha intenção. Eu consegui tentar oferecer o meu melhor, mas ela morreu. Não conseguiu. Agora,
eu, assim, só porque eu não consigo, por alguma fatalidade ali do meu organismo, eu não consigo expressar o que eu estou querendo fazer para o meu outro, mas eu consigo expressar através do olhar. Eu consigo expressar através de um sentimento que só eu e às vezes algumas outras pessoas ao meu redor vão conseguir sentir. Então, assim, eu tive muitas experiências nesse jeito, sabe? Famílias que às vezes eram afastadas e se uniam para poder oferecer um amor, oferecer um carinho. Então, assim, aí vem essa situação, é difícil demais, né? Porque 8 anos que a Lisete colocou dessa pessoa. Então, assim, é toda uma construção da gente através desse materialismo também, né? Que Marco Aurélio traz. Então, assim, eu não posso separar tanto assim, porque eu estou trabalhando emoção, eu estou trabalhando sentimentos, e a gente está nesse mundo para isso, né? Então, quando eu coloco assim a minha vontade e os que são ao meu redor, os que têm carinho e amor por mim, o que eu fui conquistando ao meu redor. Então, a gente não pode ser egoísta, e é nessa hora que a gente é egoísta, porque a gente vai vendo o nosso lado. E aí eu tive que parar muito por isso, sabe? Eu falo isso para cá para vocês, porque eu fui ser espírita tem uns 14 anos. E antes disso, eu já sou formada há 25. Então, antes disso, quando perguntava assim, ai, é, se você. Aborto, né? Eu era jovenzinha. Ah, se você tiver um bebezinho deficiente, você tira ou não tira? Não sei. Ah, eu acho que sim, porque ele não vai ter entendimento. Sei. Aí, assim, faculdade, experiências, e fui cair justamente na PAI. Por muitos anos eu trabalhei lá. Pergunta-se hoje qual que é o meu olhar. É impossível, é incabível na minha cabeça, sabe? Aceitar hoje um aborto ou algum tipo de situação que a gente elimine e extermine e não tire a possibilidade daquele ser. Então, por isso que assim, eu sigo muito o raciocínio da Jailza, porque a gente não pode, só por a gente não se estar bem como gostaria para o outro, né? A gente não pode ter eu pelo menos isso muito para mim, mas eu precisei aprender muito porque a gente vive no material e no espiritual, né? Então é muito disso, é só uma experiência que eu não consigo, né, deixar de compartilhar com vocês. Para mim é muito forte, porque eu tive contato assim muito com muitas pessoas assim, com perdi também algumas, né? Muitas foram, mas por isso que a gente vai sente que é uma força grande, sabe? Quando você está ali com aquela pessoa, por mais que seja pelo olhar, mas ela tem a força dela ali, é a força da criação. Isso é muito importante. Acho que fujo do Marco Aurélio, mas tudo bem. Não, não, a gente tem que conversar. A ideia é um estudo de filosofia, então a ideia é filosofar. Mas lembrando que eu não proponho o autocídio e nem a eutanásia, nenhum dos dois. A Lisete disse, o homem ficou em coma durante 8 anos sem o uso de aparelhos. Então não há o que fazer. É um processo que aí tem que se respeitar. O que acontece é que a eutanásia é algo muito mais profundo do que a gente vê de superfície. Por exemplo, uma pessoa, você trabalha com isso, melhor dizendo, como fonoaudiólogo, uma pessoa mais jovem tem um AVC, eu tenho um vizinho aqui que teve AVC com 30 e poucos anos. Ele está com 60 agora. Tem 25 anos que ele vive com o lado do corpo esquecido, sem nenhum problema. Ele faz todas as atividades normais,
só que um lado fica esquecido. Mas, com a experiência da minha mãe, que ficou acamada há 3 anos, eu percebi que, em determinados momentos, os médicos, eles perguntam. E a médica que nos perguntou é uma médica espírita. Então, ela falou, olha, no caso da sua mãe, não compensa voltar, ressuscitar. O ideal é deixar ela embora. Aí a gente, não sei o quê, porque nós somos espíritas. Ela disse, eu também sou espírita. Mas, nesses casos, não compensa. E aí nós Até tivemos para que não ser egoísta, rever né? Com o ela. conceito, entendeu? Eu Não é respeito igual a o Zé Raul ela Teixeira, também. por exemplo, que tá aí, né? Recuperou, tá. Claro que ele não faz palestra como antes, mas está palestrando, está psicografando com a outra mão, né? Não, não, não é nesse caso. É no caso, eu não tenho problema em ir para cadeira de rodas, não tenho nenhum problema. A minha dificuldade mas também é dificuldade no sentido de aceitar, porque eu entendo que a pessoa com mais de 80 ela escolhe, ela escolhe. Se ela quer ficar, ela fica, se ela quer ir, ela vai. Eu entendo isso, pelas experiências que eu tenho vivido, né? Mas também, se não puder escolher, paciência, não é a gente que escolhe mesmo, né? Ágata. Pronto, já consegui pôr o som. Eu estava-me a rir, Aloísio, de dizeres que aos 80 a pessoa já está ali periclitando, porque na minha família vive-se até aos 100 anos. Então aos 80 ainda se é jovem. Aos 80 ainda há muito para se fazer por aqui. E lembrei-me de um filme que eu gosto muito, saiu nos anos 90, no início dos anos 90, chama-se Awakenings, ou Despertares em português. E é um filme que é baseado em factos reais. Algumas personagens são fictícias, mas baseia-se numa história verídica que se passa nos Estados Unidos, nos anos 60 e tal, em que há uma ala médica de pessoas que estão catatónicas porque apanharam uma infecção, uma encefalite letárgica e ficaram durante anos catatónicos. Uh, Estavam, portanto, sob cuidados paliativos e a equipe médica não tinha grande esperança sobre o progresso daquelas pessoas. E tinha-se até bastantes dúvidas se eles sequer ouviam, estavam conscientes, ficavam catatónicos, paralisados, exatamente como se estivessem a dormir. Uns abriam os olhos, outros fechavam. E, entretanto, veio este médico com uma técnica, uma medicação nova. E a equipa médica estava muito cética, dizendo, lá vem este que acho que vai, pronto, ser a pedra no charco, não é? E que vai fazer alguma coisa de novo. Nós já fizemos tudo, eles estão catatónicos, ponto final. E este médico descobriu que um dos pacientes, apesar de catatónico, conseguia comunicar-se através de um quadro de Ouija. Ou seja, ele, apesar de não falar, não se mexer, ele estava consciente, sim, e tinha coisas para dizer. Mas só que os conhecimentos médicos da altura não permitiam avaliar, não é, o nível de consciência, de coerência desses pacientes. Este novo médico implementou um novo tratamento que fez com que os pacientes despertassem, daí o nome do filme. Eles despertaram todos durante meses, recuperaram os sentidos, desempenhavam as suas atividades de forma autónoma, uns até conseguiram sair do hospital, enfim, parecia uma revolução. Mas, infelizmente, passado alguns meses, eles voltaram ao estado catatónico. Portanto, aquela melhora foi de um curto período de tempo. Eventualmente, depois cada um foi falecendo, foi partindo. E o que eu acho piada é que o ator principal, o Robin Williams,
depois de ter recebido um diagnóstico de uma doença degenerativa, acabou por suicidar-se, não é? E daí a questão, porque eu venho para este curso com questões, eu não tenho certezas de nada. E por isso abordo, quanto mais aprendo, menos certezas eu tenho. Eu acho que é importante, seja no estoicismo, seja no espiritismo, não virmos com dogmas, porque se há uma coisa que é certa, é a diversidade de experiências enquanto nós estamos aqui. Nós não sabemos exatamente até onde vai a nossa consciência, o que é sequer a nossa consciência, o que é sequer estar vivo e encarnado, por assim dizer. Talvez daqui a alguns bons anos tenhamos tecnologia e conhecimento suficiente para perceber que, olha, por exemplo, estar em coma não significa estar morto, ou não significa necessariamente estar inconsciente. Ou talvez não é? Ou talvez, de facto, a pessoa, quando está em coma, olha, pronto, acabou, não está aqui, é um vegetal. E isso, para mim, faz-me pensar que o mais importante de tudo é o não julgamento, porque a verdade é essa, não é? O espiritismo, enfim, é a comunicação dos espíritos, mas eu percebo no meu entendimento, lá está a minha opinião pessoal, que os espíritos também nos explicam as coisas conforme o nosso entendimento. Talvez exista uma verdade muito mais complexa do que aquela que nós podemos apreender neste momento. Da mesma forma que não se ensinam equações a miúdos de 6 anos, não é? Porque não vai fazer absoluto sentido nenhum para eles. Então, se vivemos, se morremos, se vale a pena ressuscitar-nos, se vale a pena deixar-nos ir, eu acho que cabe a cada um, segundo as suas crenças, o seu ponto de vista, e não me cabe a mim dizer o que é que cada um faz. Eu, na minha opinião, a minha crença é de que, estando em coma, estando à beira da morte, que me deixem morrer quando o meu corpo decidir. Porém, eu não sei o que é estar com uma doença terminal, com dores horríveis, sabendo que daqui eu vou morrer, seja daqui a um mês, seja daqui a 2 dias. Eu não faço ideia do que é estar numa situação dessas. Portanto, eu também não posso inferir julgamentos de uma coisa que me decida. E eu acho que isso também é ser estoico, é saber que não se sabe e assumir que não sabe e deixarmos também os julgamentos um bocado de parte, não é? E vivemos conforme o pouco que nós sabemos. É isso. Jacques Lacan, ele diz que a certeza absoluta é um traço psicótico, é um traço de esquizofrenia. A pessoa lúcida, ela não tem certezas absolutas. Acho que é essa a ideia, né? É por isso que existe esse grupo, para a gente ir discutindo as nossas certezas, que não são absolutas, que mudam, migram. A concepção que eu tenho da morte hoje é completamente da concepção que eu tinha há 15 anos atrás. Completamente diferente. Eu já era espírita, sou de um lar espírita, mas é diferente. Desde o plano espiritual, né? Plano, é uma coisa meio complicada, não sabe se lá é plano, né? Depois mundo espiritual, depois discutir a questão do umbral, essas coisas que, estudando isso, discutindo isso, mudou bastante, né? E hoje eu tenho uma outra concepção de uma vida consciencial, que independe da morte. Mas isso também está em movimento, né? Saramago, José Saramago. Boa tarde para todos. Eu considero que até ao momento já tive dois tipos de contemplação perante aquilo que está à minha frente. Até aos 63 anos, eu morei num município chamado Mação, interior, Everol, em Portugal. Trabalhava numa Câmara Municipal.
como trabalhava com o público, conhecia muita gente, notícias, pessoas que eu conhecia que desencarnavam, especialmente com doenças coronárias, AVCs, etc., e cancerígenas também, mas todas as semanas havia um acontecimento de desencarnação. E a certa altura comecei-me a preparar para quando chegasse a minha vida se modificar. Conheci uma brasileira e pedi aposentadoria com 63 anos na Câmara Municipal, na expectativa de vir para o país, em busca de uma nova oportunidade, um outro dinamismo, uma outra vida. Isso aconteceu. Com 63 anos aposentei-me. No Brasil, com 65 anos, muito recentemente, há pouco mais de uma semana, concluí a primeira fase de o curso de tenho pacientes para começar a atender. E a minha vida mudou-se. A minha contemplação para esperar, mas contemplar para viver a minha nova oportunidade, sentindo ainda capacidade para continuar a aprender, a desenvolver o conhecimento em prol dos outros, que será também a vida, e não contemplo a espera de uma vez que seria uma morte. Portanto, sair da estagnação de vida para um dinamismo de vida, mas é o Brasil, isto não é Portugal. A filosofia de vida é completamente diferente. Deus trouxe-me até aqui, Deus trouxe-me até vós, todo o nosso grupo, e tudo isto está a renovar a minha energia e a minha contemplação, que neste momento é a contemplação para a vida. Não penso em morte, penso aquilo que ainda conseguirei fazer, sobretudo. Portanto, neste momento a minha contemplação é essa. Obrigado pela oportunidade. Vai. Agora, Roberta, Bom, já falaram bastante o que eu ia falar, mas só queria dar uma contribuição com relação a esse tema, né? Que esse curso é interessantíssimo, faz a gente realmente pensar e repensar sobre os assuntos, né? E por mais que seja um assunto que a gente muitas vezes tente evitar, né? Que é com relação a isso, mas é uma coisa muito importante, né? Uma coisa que a gente precisa realmente meditar. E eu compartilho da opinião aí do Aloysio, quer dizer, compartilhar. Até o ano passado, eu também sempre conversei com minha família dizendo, se eu ficar de alguma forma dependente, eu não quero viver, prefiro não viver, né? Eu acho que até um pouco mais radical, né, Aloysio? Não é nem só sobre consciência, mas sobre dependência também. Então, e aí, como nada é por acaso, né, eu recebi na casa espírita onde eu frequento, eu recebi uma incumbência de fazer um estudo de um livro, do Obreiros da Vida Eterna. E nesse livro de André Luiz, tem uma passagem que ficou muito marcada em mim, que é um capítulo 18 que fala de um personagem chamado Cavalcante. E, enfim, sobre ele estava numa situação de vida e física deplorável já. Diz que até ele já até cheirava, o corpo dele já estava em decomposição. E, enfim, optaram os médicos junto com um sacerdote, né, que ficava no hospital, optou por diminuir o sofrimento dele, né? E aí vem o relato do quanto ele sofreu a mais por conta disso, né? E vem essa reflexão, né, para a gente fazer. Que tudo, se a gente entende que Deus é perfeito em tudo, e se a gente tem todos os recursos que a gente tem hoje, a gente precisa aproveitá-los. E veio essa reflexão para mim, e eu achei assim, claro, o que a Agatha fala é muito rico, né? Sem julgamento algum, né? Mas só para mim meditar mesmo sobre essa questão de que realmente tudo é perfeito, tudo está certo e cabe a gente ter essa aceitação
né, de cada momento, nem que seja muito difícil, né? Ele encerra o capítulo, né, no capítulo 18, ele fala assim que a gente precisa. É claro que existem muitos ainda que falam, né, que por piedade a pessoa está sofrendo muito, a gente precisa diminuir o sofrimento das pessoas, né? Mas às vezes é aquele sofrimento final que vai trazer um grande avanço, né, para essa pessoa. Às vezes naqueles minutos finais ali era o que ele precisava. Então, só queria fazer essa contribuição porque realmente foi uma reflexão muito profunda que me fez mudar de opinião, e refletir, né? Refletir sobre isso e mudar de opinião a respeito desse assunto. E é isso, gente. Obrigado, Roberta. Mais alguma contribuição, pessoal? Mais alguém? Vamos seguir o texto, então? Vamos lá. E aí, no item 2 da terceira, do livro 3 de Marco Aurélio, diz assim: observar também que mesmo as coisas que se seguem às que são produzidas, segundo a natureza, contêm algo agradável e atraente. Então, ele agora já está discutindo nessa parte a contemplação. Então, estamos falando já de contemplação, discutiu até quando vai essa contemplação, etc. Só que agora ele está discutindo verdadeiramente a contemplação. Então, aí ele dá um exemplo que eu achei sensacional. O pão que é cozido, né, que é assado, seria assado, as partes são rachadas. E essa aí eu me veio a imagem do pão francês, o nosso pão francês aqui no Brasil. Em Portugal, não sei se deve ter alguma coisa parecida, né? Que aí o pão francês, daquela parte que racha, excita o desejo de comer. Então, ao invés da gente ver na rachadura do pão um defeito, a gente vê a manifestação da beleza. Aí fala, por exemplo, do animal selvagem que baba, e que você vê naquela baba uma manifestação da beleza. E aí a gente pode ir adiante, né? Sei lá, por exemplo, as rugas, que é uma manifestação de beleza. Se a gente olha com um olhar de contemplação, se a gente olha com um olhar consumista, materialista, a gente não vai ter essa visão. Mas se a gente olha, eu me lembro do Sócrates, meu filho, olhando para a bisa dele, para a avó da Jailza, a avó Ana, estava com 80. E ele começou a fazer carinho, a avó Ana era branca, então ela tinha muitas rugas. Aí começou a fazer carinho em cima das rugas dela. Aí falou assim: ô Bisa, o que é isso? Ele não falou assim, que coisa feia, que coisa desconfortável. Não, ele achou, ele contemplou, ele pequenininho, estava uns 4 aninhos. O que é isso, Bisa? Ela falou. Isso são rugas, meu filho. Isso é a prova da velhice, é que eu sou a mais velha da família. Então, os mais velhos têm a ruga. Então, o olhar da ruga, o olhar de uma criança autista, de uma criança síndrome de Down. No aniversário do meu netinho, do meu neto mais velho, né? Meu netinho já está grande, né? O Bernardo, a amiga da minha filha, que eu conheço há muitos anos e tal, ela tem um bebê, um filho, síndrome de Down. Deve ter uns 4 aninhos, talvez 3, sei lá. E aí, eu olhei para ele, ele olhou para mim, botou a cabecinha no meu ombro, quer dizer, uma beleza. Eu não posso comparar a aparência dessa criança síndrome de Down com a Jade, por exemplo. São belezas diferentes. Um não é feio, o outro é bonito. São belezas diferentes. E aí eu acho que o ápice do comentário do Marco Aurélio, me permitam aqui a fala de um velho, é que
É você olhar para a beleza, para a sensualidade de um adolescente, um jovem, levando em consideração a beleza e não a sensualidade. Um traço de ver dois adolescentes se beijando e falar: olha que bonito, né? Olhar isso contemplando, contemplando. Isso eu acho sensacional. É a primeira vez que a minha filha foi para uma festa que ficou até mais tarde. Eu combinei de buscá-la 11 horas da noite. Ela devia ter uns 13 anos, talvez 14, tá bom? Então, aí, quando deu a hora de ir buscar, eu fui buscar. Minto, eu fui um pouco antes, para ficar esperando. Quando eu cheguei lá, tinha um rapazinho dando um amasso nela. Então, a primeira reação foi uma reação de nervoso. Que negócio é esse? Minha filha e era mais velha, né? Que o homem, então, vai, filha mais velha, não sei o quê, vou ter uma garrucha, né? A gente brinca aqui no Brasil. E aí, mas eu achei uma cena bonita, não sei por quê. E aí eu achei uma cena muito íntima para eu estragar. Aí eu peguei o carro, dei uma volta, fui uma volta no quarteirão, num lugar mais longe, telefonei para ela e falei: filha, posso te buscar? Ela disse: pode sim, papai. Aí esperei uns 5 minutos e fui. Quando eu cheguei, ela estava toda ajeitadinha, o rapaz, não sei que fim deu, ela estava sozinha lá esperando. Até hoje, acho que ela não sabe que eu peguei essa, que eu soube dessa história, né? Então, essa é a contemplação de você olhar as coisas com um olhar. Isso não é fácil, né? Menos julgador, com mais aceitação. O quadro mesmo de uma pessoa doente, de uma pessoa em coma, de uma pessoa sob tubos, sob aparelhos, e contemplar, ficar ali, quieto, fala alguma coisa, mas você está falando sozinho, só mesmo para ficar junto. Esse é o desafio que o Marco Aurélio nos convoca no item 2 da terceira carta. Estamos a 5 minutos para concluir, mas estamos abertos para conversar sobre essa contemplação que Marco Aurélio nos propõe. Fala, Luiz. Diga. Eu até no tópico anterior, né? Eu estava lembrando do desencarne tanto do meu pai quanto da minha mãe, sabe? E, e eu lembro no hospital, né? E a minha mãe teve um AVC e meu pai teve, acho que infecção urinária, uma coisa assim. Meu pai foi com 88, 89, minha mãe com 84, 86, 84. E na época eu vi, então, todos os dois estavam aí. A gente vai vendo mais ou menos que está uma situação irreversível. E eu ia visitá-los, né? E eu dei um passo tanto nos dois e pedi, né, a espiritualidade, né? Que se fosse uma aprovação, vamos falar assim, uma aprovação para mim, para a família, né? Que eu aceitava tranquilo. Mas se não fosse, se eles tivessem merecimento, que eles fossem, né? E aí depois os médicos comentaram, né? De ficar todos dois no tratamento. Esqueci o nome agora aqui. Que eles são sedados, né? Para não sentirem dor, mas não tem nenhuma. Não força, né? E eles encarnaram 1 ou 2 dias depois, acho que foi 1 ou 2 dias, todos dois, no mesmo caso. E então eu acho que essa situação, eu vejo assim, na realidade, eu acho que foi o mérito deles, né?
que é engraçado que meu pai no velório, em vez de você ficar triste, porque chegou tantas pessoas agradecendo as coisas que ele tinha feito, que a gente nem sabia, né? Ah, me levou no hospital, ah, ele me ensinou a dirigir, então eu acho que assim é importante que eles viveram assim tranquilo, praticamente até os últimos dias deles, fazendo as coisas e eu lembro que eu comentava com a minha mãe que eu viajava daqui de Patinga para Juiz de Fora e eu dormia assim com ela e eu falava assim, ó mãe, eu sempre peço a Deus que a senhora não morra assim de madrugada não, que vai ser muito triste eu acordar de manhã e encontrar a senhora morta, né? E às vezes eu levantava de madrugada, ia lá, via, olhava, tá respirando, pegava no pé e tal. E graças a Deus, eu acho que essa é a vida, esse lá, eu penso muito assim também, você viver tranquilo, porque é, eu vou respeitar, né? Iria respeitar qualquer situação. Mas igual o pessoal colocou, acho que é uma coisa para a gente passar, para a gente aprender, né? Eu até cortei, eu acho que a Thaís ia falar, desculpa aí, Thaís. É quase a mesma coisa, Luiz. A gente só tem 2 minutinhos, mas eu queria trazer um caso que eu estou acompanhando. Eu estou fazendo, né, acompanhamento de um neto. E esse neto é médico. E aí o avô dele foi pro hospital por causa de um problema. Chegou lá e descobriu câncer, né, no estômago, com metástase praticamente em todo o corpo. E aí, né, eu falei assim, olha, aqui eu quero saber do neto, né? A sua análise é do neto. Eu falei assim, Thaís, espírita também. Ele falou assim, enquanto médico, né, eu tiraria a medicação do meu avô. Enquanto neto, eu não sei o que fazer, porque ele não contou pro avô, né, que o avô está nessa condição, e falou que era só uma coisinha do colesterol mesmo. Então, assim, meu avô só tem poucos dias de vida. E eu gostaria que ele passasse, né, para um plano espiritual feliz e não angustiado, né, acometido pelo câncer. E aí ele trouxe uma coisa assim que eu fiquei matutando depois na minha cabeça, que assim, a teoria é muito fácil. É muito fácil você viver a teoria espírita. Então, para mim, tirar a medicação me dói enquanto espírita. Como médico, é a melhor coisa a se fazer. Então, é muito difícil a prática, você está vivenciando isso e o meu discurso enquanto espírita. Resumo, isso já tem quase um mês. Foi retirada a medicação. O avô dele hoje está em casa, já tem 2 semanas que está em casa, andando, fazendo tudo, e ainda não sabe, né, que está com câncer tão avançado. Então, ele vai desencarnar ao lado da família, e vai ser os melhores dias, né, dele. E aí eu fico assim, depende, a gente só consegue realmente ter essa certeza, né, ou essa dúvida muito grande quando a gente passa, né, por um momento desse, porque na teoria é muito fácil, né? Eu recebi uma notícia em relação a Jade, e aí eu fiquei pensando assim, eu gostaria da minha filha de qualquer forma. Eu queria minha filha de qualquer forma, né? Com alguma doença, isso de qualquer forma. Então, hoje, né, como eu falo com outros, é muito fácil a gente falar, eu vou morrer pelo outro, para poder não dar, né, trabalho ao outro. E a questão é, você viveria pelo outro? Eu fiquei assim, é muito mais fácil a gente morrer pelo outro e viver pelo outro. Aí fica essa questão para a gente analisar depois. Um beijo, já está no nosso horário. Para encerrar aqui, então.